Uh. Yeah. Salve, salve Bills Mafia, sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português, chegando para mais um preview da rodada, semana 10, Buffalo Bills versus Indianapolis Colts, uma partida bem difícil aí, mas antes de começar eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, o @blog dos Bills. No Spotify você nos encontra como Billscast Brasil. Se você está nos assistindo no YouTube, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar com os amigos para ficarem ligados no que esperar nesse jogo de domingo. O Buffalo Bills viaja até Indianápolis para enfrentar os Colts domingo, 3 horas da tarde, 15 horas no horário de Brasília. A partida fora, e hoje eu estou aqui com o Lucas, o Manini Colts, do Red Colts também, para conversar um pouco sobre o que esperar do Indianapolis Colts para essa partida. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Célio. Salve a todos, pessoal que estiver acompanhando depois a gente aí, ouvindo o programa. Quero agradecer logo, o convite do Célio para participar aqui do podcast do Blog dos Bills, né? Também vou estar divulgando para o pessoal do Colts estar ouvindo, estar acompanhando no YouTube, deixando like, né, para fortalecer, ajudar os dois, né, que a gente sabe que falar de NFL aqui no Brasil é complicado, né, a gente tem um nicho ainda muito pequeno, são duas franquias que de certa forma não tem umas torcidas tão, né, no Brasil, mas é isso, vamos embora. É isso, cara, tá crescendo cada vez, né, mais, né? A gente faz isso porque gosta, né? Porque financeiramente a gente não ganha nada. Às vezes a gente só ganha cabelos brancos, né? De estresse com esses times, velho. Mas a gente ganha muita preocupação, né? O resto a gente faz porque gosta. Aí pergunta, por que você escolheu esse time, né, cara? Os outros aí estão ganhando, por que você escolheu esse time? É isso, velho. Tem que fazer, é o coração que manda, velho. Tem jeito, né? Mas, assim, antes da temporada começar, né, quando sai o calendário, né, eu vi esse confronto com o Indianapolis Colts e eu colocava um asterisco ali sobre confrontos perigosos, né, por todo o contexto da última temporada. E assim, eu sou um cara, né, que na última temporada e chegando agora para essa, eu pensei o seguinte, velho. O Shane Steichen quase estava na primeira temporada no passado, né, no Indianapolis Colts, tava com Anthony Richards, ele se machuca, aí entra Gardner Minshew, né, aí o Colts fica fora dos playoffs por um jogo, né, bateu ali na porta. E aí, eu pensei o seguinte, esse time tem tudo para chegar mais forte nessa temporada, né, com a volta do Anthony Richards, então, cara, o potencial desse time é grande e ele é uma das minhas grandes preocupações. Acontece que muita coisa mudou aí nesse intervalo de tempo, né? Hoje o Richardson tá no banco, o Flaco, surpreendentemente para mim, entrou. Eu vejo muito questionamento em cima do treinador, né? E, como é que tu me explica esse momento do Colts e, o que esperar desse ataque do Indianapolis Colts para essa partida? É isso, Célio. Você resumiu bem o pensamento também dos torcedores do Colts, né? A gente começou a temporada com uma expectativa bem alta. Particularmente, eu não estava tão preocupado com o nosso recorde, né? O calendário, logicamente, a gente analisava jogo a jogo, mas sabendo que os resultados finais, o importante mesmo era o desenvolvimento do Richardson. Era isso que a gente esperava, pelo menos era o que eu esperava, que ele tivesse uma temporada completa. Logicamente, ele ia ter esses erros, como ele teve. Ele é praticamente um calouro, né? Ele jogou 4 jogos na temporada passada e agora deixaram ele jogar apenas 6. O Steichen, que já vinha sendo contestado nas chamadas, ele deixava o Richardson em situações perigosas para um cara inexperiente, cru, que a gente sabia que ele precisava de desenvolvimento.
E a gente esperava que as chamadas do Steichen facilitassem para ele, né? Que potencializassem também o que ele tem de melhor, que é semelhante ao Josh Allen, né? Ele também é um cara que sabe se virar com as pernas. Se precisar ganhar ali jardas de primeira descida, ele vai conseguir correndo. E o fator surpresa, né? A gente com o Richardson em campo, a gente sabe que uma big play vai sair. A gente pode esperar que em algum momento ele pode ter os erros, mas vai ter ali uma jogada que pode mudar completamente o rumo da partida. O que a gente não tem com o Flaco. O Flaco, ele é um cara totalmente previsível. E ele foi, a meu ver, exposto no último jogo contra os Vikings, né? O jogo do Sunday Night, que ele não conseguiu pontuar, não conseguiu pontuar. O ataque do Colts não pontuou. A gente anotou um field goal, né? 3 pontinhos, e o touchdown foi após um sack, né? Para cima do Sam Darnold, e o Kenny Moore recupera o fumble, e aí anota o touchdown. Nosso ataque saiu de campo sem pontuar no jogo contra os Vikings. Quando eu estava olhando o calendário, né? Esse jogo contra os Bills, eu confesso que eu anotei ali, né, no meu recordezinho prévio de que seria uma derrota. Porque, a meu ver, a gente chegaria. A gente já está, né, enfrentando essa sequência bem difícil. É um calendário complicado que se iniciou para o Colts contra os Texans. Foi Texans, Vikings, Bills, tem Jets. Agora eu não me recordo se é Jets ou é Lions em sequência. Patriots, que historicamente sempre foi complicado jogando lá, em New England. Então, essa sequência era a sequência de fogo, digamos assim, para o Anthony Richardson, né? Mas, infelizmente, não é o que vamos ver no domingo. Canalhas nos tiraram esse confronto de Anthony Richardson com o Josh Allen. Não vamos poder ver. Infelizmente, vamos ter que aturar Joe Flacco. Velho, e pô, o Joe Flacco é um quarterback à moda antiga, né, velho? Para ele, o pocket tem que estar limpo ali, né? Enfim, mobilidade zero ali pro Flacco, então defensivamente para os Bills, isso é um bom sinal. Os nossos tackles, a nossa linha defensiva, ela não vem tendo a melhor das atuações e ainda mais perdeu dois jogadores da última partida, o Case Tucker, que vinha entrando bem ali na rotação, se machucou, e o Dwayne Smoot, que vinha sendo uma peça importante, também se machucou e está na injury reserve. Os nossos tackles, o Ed Oliver está muito abaixo do que deveria, e o Duncan Jones está completamente sumido. Tá vendo? Um jogador experiente que está completamente desaparecido em campo. Sobra ali para o Greg Rousseau, que vem fazendo uma boa temporada. Eu sempre brinco que o Greg Rousseau, as suas grandes jogadas é que tem uma seringa, tá ligado? Ele vai dosando ali. Quando é que ele vai fazer essas grandes jogadas? Às vezes ele não usa esse especial dele, às vezes ele usa. Atualmente ele tem usado ali os 30% do especial dele por partida. E aí ele vem jogando bem. Do outro lado tem o Epeneza e, bom, se alguém acredita ainda que o Von Miller vai ser um diferencial, tem o Von Miller também, mas eu não esperaria tanto também. Agora, um ponto importante, cara, é que a defesa dos Bills, ela tem uma grande dificuldade contra o jogo corrido. Uma das defesas que mais cede já das corridas na NFL, média de 4,8, que isso é muito, ainda mais quando o rival tem um running back de calibre como o Jonathan Taylor, né? Eu acho que muito da partida vai passar pelas mãos do Jonathan Taylor correndo com a bola aí, velho. É o que a gente espera, né? Eu ia até mencionar quando a gente chegasse em algum ponto se existe alguma possibilidade de vitória do Indianapolis Colts nesse jogo contra os Bills, passa pelo jogo corrido. Obviamente, quem vencer também a batalha dos turnovers, né? A batalha nas trincheiras, vai ter vantagem, mas eu não vejo o Flacco ganhando esse jogo pra gente em jardas aéreas. Eu não consigo ver isso, principalmente depois do que ele apresentou no domingo contra os Vikings.
Então, as nossas chances passam pelas pernas de Jonathan Taylor. Mas tem um detalhe aí. E passa novamente pelo Steichen. Porque ele está tirando o Taylor de jogadas de descidas decisivas. Teve uma campanha contra os Vikings que o Jonathan Taylor simplesmente carregou o time, conseguiu first downs, e em jogadas decisivas, em segundas e terceiras descidas, teve um em específico contra os Vikings que foi numa terceira descida, ele simplesmente tirou o Jonathan Taylor e a gente correu 3 vezes com a bola com o Trey Sermon. E o Trey Sermon, o Tyler Goodson, esses running backs que a gente tem reservas, cara, eles são horríveis. Eles não têm a mesma força física que o Jonathan Taylor, eles não conseguem quebrar tackle, eles não conseguem furar essa defesa correndo. E, mais uma vez, o Joe Flacco teve até nesse mesmo momento que o Trey Sermon estava em campo, o Joe Flacco simplesmente perdeu um first down para ele, né? Ele faz um passe e coloca o Pittman em uma situação péssima, que inclusive o Pittman leva uma pancada e sai de campo e não volta mais, né? Tinha um Trey Sermon sozinho do lado dele, ia conseguir o first down, ele passou o jogo inteiro fazendo apenas check downs, e no mais importante ali, decisivo, que poderia ser um momento que a gente até encostasse no placar contra os Vikings, ele não conseguiu. Então, cara, a torcida do Colts está bem chateada com o Shane Steichen nessa temporada. Ele não está fazendo as chamadas necessárias, corretas, que ele deveria estar fazendo. Ele não está facilitando o jogo. E aí, para coroar, né, essa cereja desse bolo indigesto, foi ele ter tirado o Anthony Richardson. Ok, acreditamos que aquele tap-out que ele deu no jogo contra os Texans tenha sido o motivo. Mas acho que um jogo de punição, entre aspas, deveria ter sido suficiente, né? Mas aí ele já confirmou que vai com o Flacco de novo e que vai ficar com o Flacco até o final da temporada. Então, a gente vai ter que ver o Flacco dando overthrows, né? Um cara de 40 anos errando passes, assim, de 5, 10 jardas, ao invés de estar um, entre aspas, calouro, que se errar um passe desse, não vai ser nada mais do que ele adquirindo experiência, né? Tentando evoluir na liga. E é isso. Acho que vai ser um confronto que eu não vejo o Colts ganhando. Eu acho até que o Bills vai conseguir essa vitória de certa forma mais tranquila. Mas nos resta torcer, né? E ver o que é que vai acontecer nesse jogo. Velho. E um grande ponto é que, pô, a gente sabe como é complicado, né, para o desenvolvimento de um quarterback, principalmente, ser jogado assim no banco, né? Porque, pô, imagina só se o Josh Allen, que o Anthony Richardson tem características bem parecidas com o Allen, como tu mesmo disse. Imagina se o Allen tivesse sido jogado no banco na primeira temporada dele ou na segunda, porque a realidade é que o Allen foi muito mal no início de carreira dele. Só que ele foi bancado ali, né? E, pô, parece uma péssima gestão de grupo, pelo menos na minha visão aí, é jogar o Richardson e colocar na costa de um veterano como o Flaco, velho. Querendo, a gente tem que ser justo aqui, né? Querendo ou não, o Flaco tava basicamente aposentado e ganhou uma sobrevida da NFL graças ao run que ele teve com o Cleveland Browns ano passado, né? Então, não sei, cara, me parece ser uma decisão bem ruim aí da, da gestão dos coaches para essa carreira do Richards, apesar de todos os problemas, né? Eu lembro que quando eu ouvi a história do Richardson ter saído porque ele estava cansado, né? Alguma coisa assim, eu falei, pô, aí tu me quebra, velho, mas, tá ligado? Acho que às vezes as punições não necessariamente. Beleza, quer punir ele em campo. Como o Pedro falou, beleza, um jogo, mas sei lá, velho, às vezes. Sei lá, chamar a responsabilidade para si, tentar livrar um pouco o calor disso é importante às vezes também. Senão, pô, o cara vai ficar quebrado igual milhões de calouros aí que entram na NFL, né? Fazem alguma coisa errada aí para recuperar de novo. Às vezes nem recupera, né? Na realidade. Mas
É um grande ponto esse, velho. O jogo corrido tem jeito, vai ser a chave dos dois lados da bola, tanto pro, pro ataque dos Colts, quanto pro ataque dos Bills, pra defesa dos Bills, no caso, quanto pro ataque. O jogo é a chave da partida, porque os Bills, já agora falando já do ataque dos Bills, os Bills vêm com um ataque bem baleado para essa partida, no quesito de lesões. O Keon Coleman não treinou, ele não vem treinando, ele que na última partida ia fazendo ali uma recepção, na verdade ele nem ia fazer a recepção, e o Jordan Poyer, ex-safety dos Bills, chegou, deu uma porrada nele, e ele machucou o pulso ali, então ele não tá treinando, não se sabe a gravidade ainda da lesão do calouro, só sabe que tá complicada a situação dele. O McHollins também, que não é dos grandes wide receivers da equipe, mas é quem vinha aparecendo aí, tá treinando limitado também, com aquela camisa vermelha e tal, de não toque. O Amari Cooper também, o Amari Cooper que chegou recentemente de uma partida aí, infelizmente se machucou contra o Seahawks. No pulso ele tá com a mão esquerda, se eu não me engano, enfaixada. Ele inclusive falou que o problema agora é lidar com a dor. O Kurt Samuel também tá treinando limitado. Então assim, velho, os wide receivers do Bills estão todos machucados, basicamente. O Amari Cooper tá machucado, o Keon Coleman tá machucado, o Kurt Samuel tá machucado. Vai sobrar para Khalil Shakir, para Dalton Kincaid, vai sobrar para os Tyrants. Isso já não vinha dando necessariamente certo nas últimas partidas. Então, o jogo corrido aqui com o James Cook e o Ray Davis, que está se destacando muito, vai ser um grande fator, na verdade, para essa partida. E que aí encara um outro ponto que para o jogo corrido dos Bills funcionar, não só a linha ofensiva tem que dar certo, nossa linha ofensiva vem fazendo um bom trabalho para o jogo corrido fluir, né? Mas às vezes não tem jeito, né? Bate na linha defensiva do adversário e não entra, não tem o que fazer, né? Às vezes o adversário é só melhor que a gente, como do jogo, é da bola. Mas os Colts tem um cara que uma linha defensiva, pelo menos, os dois tackles que eu vi contra os Vikings, cara, principalmente o Buckner, né, que ele fez um belo jogo. E tinha um cara que eu gostava muito no draft, que era o Lato. Eu lembro que eu adorava a ideia de ter ele nos Bills um período. E que, esses caras podem fazer a diferença para essa partida. Tu acha que a defesa pode ganhar esse jogo, velho? Cara, é até interessante que a unidade do campo que foi mais criticada pelos torcedores no início da temporada foi a defesa, e principalmente a nossa secundária. E é até interessante ver que hoje, se tem alguma unidade, né, principalmente a defesa, que a gente consegue ter uma certa confiança, é a nossa defesa, a nossa linha defensiva e a nossa secundária. O jogo contra os Vikings foi um grande exemplo disso, a defesa que manteve a gente no jogo, a defesa que quase ganhou o jogo pra gente. E então, tu mencionou que os Bills vão sem os principais wide receivers, né? Por outro lado, tem essa questão também da nossa defesa ter melhorado. A gente tá com uma secundária jovem, tem o Jaylon Jones, que é um segundo anista, que tá fazendo até uma boa temporada. Esses caras, eles foram colocados meio que na fogueira pelo Chris Ballard. E a torcida tanto queria jogadores mais experientes para essa secundária inexperiente, e ele simplesmente não trouxe. Ele alegou que esses caras precisavam ter experiência para jogar e tudo. E aí, voltando mais uma vez no assunto do Richardson, né? Se ele diz que é necessário que esses jogadores inexperientes, né, joguem para adquirir experiência, ao mesmo tempo, esse movimento de sacar o Richardson, né, eu não creio que tenha partido somente da cabeça do Shane. E é até interessante que naquele momento, quando ele dá o tap out, né, ainda sobre o Richardson, o que a gente cogitou no nosso canal, no Red Coats, era de que ele
pudesse até ter perdido o elenco, né? O vestiário pudesse ter ficado chateado, porque, cara, você tem ali jogadores jogando machucado, né? Tanto no Colts como no Bills. É quase que impossível você jogar 100% saudável na NFL, né? Um jogo de contato a todo momento ali, você vai estar sentindo alguma coisa. Você sair por lesão, ok, faz parte do jogo, né? Você está sujeito a se lesionar. Mas cansaço, aí realmente é uma coisa que, né, ainda mais vindo do quarterback, o cara que deveria ser, né, o espelho ali da franquia, o rosto da franquia, ele pedir para sair por cansaço pega mal. Mas aí na entrevista, né, pegaram muito no pé dele na entrevista, que aí ele falou, né, ele foi sincero, ele até diz, não vou mentir, né, pedir para sair porque estava cansado. Nesse momento talvez tenha faltado, né, um pouco de malícia para ele, a experiência, né, também de dizer que não, senti a coxa, senti o tornozelo, sei lá, inventasse qualquer desculpa para dizer que saiu. E aí a gente especulou de que ele pudesse até ter perdido o vestiário, né? Foi por conta disso que o Steichen tirou ele. Mas quando a gente viu a entrevista dos jogadores, todos eles ficaram do lado dele, né? Com exceção de um, para falar a verdade, que foi o Ryan Kelly, o nosso center, que inclusive não está jogando bem, está machucado agora e vai ficar de fora, já foi colocado no Injury Report. Ele já, né, basicamente já vai perder 3-4 semanas, e a gente espera, ele tá em último ano de contrato, já é o cara mais experiente que tá no elenco, chegou no Colts em 2016, tá, até hoje é o nosso center, passou, né, já fez snap para diversos quarterbacks aí, desde a aposentadoria do Andrew Luck, então ele não vem jogando bem, a declaração que ele dá, ele meio que não fica do lado do Richardson, né, pegou até o pessoal assim meio que de surpresa entre nós torcedores, ficamos bem chateados com a declaração que ele deu. E, em compensação, a gente vai domingo a campo com um calouro, o Bortolini, que é um center calouro, que todas as vezes que ele entrou, ele foi bem. Ele não cedeu nenhuma pressão para cima do quarterback. Ele, inclusive, liderou em todas as vezes que ele esteve em campo, ele liderou as estatísticas entre os calouros de linha ofensiva, que não cediam pressões, né, para os seus quarterbacks. Então, meio que a gente... Posso até dizer que a gente comemorou que o Kelly não vai jogar, a gente vai de Bortolini. Talvez seja o nosso... O principal nome, assim, que não jogue no domingo. Se me falha a memória, é somente ele que não vai estar em campo. O Michael Pittman, ele tá lesionado, a gente sabe que ele tá jogando com uma lesão nas costas, mas ele tá jogando. Para falar a verdade, eu não sei por que ele tá jogando, que ele tá se submetendo a isso, ainda tá continuar jogando, tá sendo criticado, até que ponto essa lesão pode estar prejudicando o desempenho dele, acredito que sim, porque uma lesão nas costas é complicado, toda a movimentação do para fazer suas rotas, né, vencer suas rotas, e ele não tá jogando bem. Quem tá mais se destacando no nosso corpo ali de recebedores é o Josh Downs, também segundo aninho. E ele era um cara que o Flaco vê muito para fazer esses checkdowns, né? Ele é esse cara que ele sempre está buscando ali no slot, ali no meio do campo. Então é isso. É um jogo que... também vale mencionar que por mais que eu ache que os Bills vençam, tem um certo tabu aí, né? Não sei se tu chegou a ver, né? Os Bills não ganham do Colts em Indianápolis desde 1998. Ainda era o Peyton Manning, né? A gente sabe que as duas franquias, de certa forma, tinham uma certa rivalidade, né? Eram da mesma divisão, até o realinhamento da NFL das divisões em 2002, então se enfrentavam ali no mínimo 2 vezes, né? Por temporada. E quando houve o realinhamento, essa rivalidade meio que esfriou, né? Mas tiveram ainda bons confrontos, aquele nos playoffs de 2020, né? O Philip Rivers contra o Josh Allen foi um bom jogo ali de futebol americano. Pena pra gente, né? Feliz para vocês que passaram. Aquele jogo ali, cara, eu me estressei demais, principalmente com o nosso kicker. E ele erra uns field goals ali que decretaram nossa derrota, né? E é interessante, tu mencionou o Jonathan Taylor. No jogo seguinte, né? No confronto seguinte, na temporada
seguinte a gente se enfrenta na temporada regular e, se eu não me engano, ele anota 5 touchdowns em cima de vocês, né? Ele anotou 5 touchdowns naquele jogo de 2021. Então, assim, eu espero que ele tenha um desempenho semelhante a esse. Acho que vai ser complicado, mas é isso. Vai ser um bom jogo pra gente acompanhar. É isso, velho. Alguns pontos que eu queria fazer, vou tentar não esquecer de nenhum. O primeiro é a gestão de mídia do Anthony Richardson deve ter enlouquecido depois da entrevista dele, né? Pra vendo ele assumir que ele saiu por cansaço, os caras deviam ter enlouquecido, né? Mas também a juventude, né? Faltou realmente a malandragem ali dele. O segundo ponto não é querendo mandar shade pro nosso rival de divisão. Agora eu não vou lembrar se é o Jets, acho que é o Jets ou o Dolphins, que tem menos títulos de divisão que o Colts, e o Colts não tá na divisão, tipo, desde 2002, tá ligado? É exatamente isso. É o Jets. E se eu não me engano, eles têm a mesma quantidade que outra franquia também, se eu não me engano, são os Oilers. Eu acho que eles têm a mesma quantidade que os Oilers e tem menos que a gente. A gente acha que tem 6 ainda, 6 títulos de divisão da AFC East. É impressionante isso, velho. Outro ponto é que, pô, no último jogo o Colts deu uma sapatada em Buffalo, né? E foi em Buffalo a partida, foi em casa. Foi 41-15, uma porrada. O Carson Wentz era o QB titular naquela partida. O Jonathan Taylor teve 32 carregadas, 185 jardas e 4 TDs, ou seja, ele fez chover nesse jogo. E 3 anos depois ele pode fazer chover de novo, né? Porque a nossa defesa no jogo corrido é bem precária. E outro ponto que eu queria comentar também na verdade, esse outro ponto é só uma curiosidade, que pô, o elenco do Indianapolis Colts tem 3 jogadores que eu queria em Buffalo nessa off-season. No draft eu gostava muito do Layaro Lato e do Adonai Mitchell, que os dois estão em Indiana, né? Estão em Indianápolis. E eu lembro que eu fiz uma listinha, né? Na época a gente estava sofrendo aí com safeties, sem dinheiro para contratar e tal. E aí eu fiz uma lista de safeties possíveis e tal. Aí coloquei o Blackman como uma possível contratação também. Que não se ocorreu. Na verdade, a gente contratou o Mike Edwards, que nem tá mais no elenco, pediu para ser desligado, que veio do Chiefs. Veio de free agency, mas são esses alguns pontos aí. Só comentando aqui, nessa casa de aposta aqui que eu tô vendo, o Buffalo é favorito, tá pagando 1.5. O handicap tá de -4. E o over tá 47.5, ou seja, casa de aposta acredita que vai ser um jogo com um bom número de pontos, né? Eles não acreditam que vai ser. Sempre quando eu vejo assim mais de 45, 46 pontos, eu imagino que eles pensam que vai ser uma trocação franca, tá ligado? Eu nunca imagino que eles pensam que vai ser uma sapatada assim, mas quem sabe, né? Agora, de fato, cara, ser inteligente. Eu sei, é complicado a gente falar assim de fora, né? Mas a realidade, velho. Buffalo tem uma dificuldade com o jogo corrido. Miami veio até Buffalo e fez o quê? Atacou esse ponto, né? Não atacar isso para o Indianapolis Colts seria um erro enorme, né? E como tu vem dizendo aí sobre o Steichen, é bem capaz que ele não ataque, ou até ataque, mas não da maneira correta, né? Pelo menos o que a gente julga correto, né? Com o Jonathan Taylor. Então, não utilizar ele seria um grande erro, pelo menos na minha concepção aí, para Indianapolis. Inclusive, pegou um running back de alto nível, que foi o Etienne, e o Etienne fez chover aí e jogou muito contra Buffalo. Então, é uma das preocupações aí para a equipe, para esse jogo. Mas
Bom, a gente já falou aqui do ataque, já falou da defesa. Eu sei que já Uhum. deu a tua ideia aí de jogo e tal, mas só para falar assim de modo geral, eu sei que a confiança, pelo menos a tua, tá bem baixa aí com o coach, com o Flaco e tal, mas existe um caminho, né? Ali no fundo existe um caminho para Indianápolis, né? O caminho passa, como tu mencionou, passa pelo Taylor. Vamos saber como que o Steichen vai utilizar ele. Se ele vai focar realmente no Jonathan Taylor ou se ele vai ficar com o revezamento em determinadas descidas que é totalmente desnecessário a forma como ele estava fazendo. Mas, cara, tudo passa por uma questão de frustração, né? Acho que a grande expectativa, pelo menos falando por mim, era de ver o Anthony Richardson em campo, né? Se desenvolvendo. O recorde nessa temporada era o de menos. A gente sabia que o calendário dessa vez era até mais complicado do que foi na temporada passada, mas a gente esperava ver esse cara em campo, né? É lógico que quando chegar domingo, não vou estar me preocupando com a questão do draft, né? Eu sei que domingo eu vou querer que a gente vença. A gente sempre quer que a nossa franquia vença, independente de como ela tá, independente da situação. Mas caso perca, não vai ser, para mim não vai ser o fim do mundo, né? Porque eu consigo ver ainda esse futuro para a gente no draft e principalmente pelo momento, né? Que determine até a saída do Chris Ballard, né? Ver como é que o Steichen vai terminar o ano, porque realmente eles estão sendo muito criticados. O Chris Ballard já não de hoje, né? Já vem umas críticas de alguns anos, porque ele é um cara que ele sempre ficou conhecido por se dar muito bem nos drafts, né? Mas, para falar a verdade, cara, ele costuma gastar um capital de draft muito grande em jogadores que ele pensa que vai dar certo. A gente sabe que, de certa forma, né, o draft não é algo 100% correto. Tem aqueles jogadores que saem em segundas, terceiras rodadas que se destacam mais do que os de primeira, né? Mas ele gastou um capital de draft muito grande com edges, né? Com defensive ends para o Colts ao longo dos anos. Foram muitos e nenhum deu certo. Nenhum deu certo. A gente tem agora o Lato, né? O Laiato Lato. Eu lembro que a gente fez uma live no canal do Red Colts e meio que ninguém gostou quando foi o Laiato Lato foi draftado. Mas na verdade a nossa reação ali não foi pelo Lato em si, foi porque ninguém mencionava o Lato no Colts, né? Nem a gente esperava o que os insiders diziam é que a gente ia ou em cornerback ou se sobrasse ali um edge, mas seria o Dallas Turner, até o Jared Verse, né? Mas o Laiato Lato nunca tinham comentado nada. E aí pegou até a gente de surpresa, porque a nossa escolha foi a primeira, né, da defesa que saiu naquele draft. A gente tinha todos os defensores à disposição. E aí, quando ele escolheu o Lato, eu lembro que a gente reagiu de uma forma assim negativa, mas logicamente depois, né, mas com a cabeça mais fria, não, é um cara ali, ele tem um potencial, é um grande jogador, ele pode se desenvolver. É dos que estavam cotados para sair na primeira rodada dos edges, digamos que ele seria até o que está mais pronto, que estava mais pronto. E, cara, de certa forma, eu sinto que a gente está meio que utilizando ele muito mal. Ele é um cara que ele é um monstro em blitz. O Laia simplesmente pressiona demais quando a gente coloca uma blitz para cima do quarterback. Só que a gente tem um coordenador defensivo que ele parece que tem uma certa aversão a blitz, que é o Gus Bradley. E aí, mais crítica para cima do Gus Bradley por conta disso. Ele não é um cara que costuma mandar muitas blitz. A gente tem uma linha defensiva ali que costuma se dar muito bem quando quando tá nessa situação, mas ele não costuma mandar muitas blitz, né? E sobre o Adonai Mitchell, ele é um cara que está sendo um alvo muito grande das minhas críticas nessa temporada. Porque basicamente a gente conseguiu perceber que ele tem sérios problemas em rotas.
ou ele inventa uma rota, ou ele nunca tá no local certo, não sei o que acontece com ele, mas tiveram momentos dele com o Richardson, que o Richardson lançava a bola e ele simplesmente não tava lá. Ou ele não tinha chegado ainda, né? E aí, calma aí, será que foi o Richardson que botou muita força nessa bola? Ou será que foi ele que não chegou no momento certo, não correu a rota certa, né? E aí ele fez até uma recepção bem plástica, né? Bem bonita no jogo contra os Vikings. Até fiquei com dúvida se realmente ele colocou os dois pés ali no campo. Mas pelo menos dos calouros, né? De quem tinha se colocado muita expectativa para cima dele, por enquanto ele tá devendo, né? Mas lógico, a temporada de calouro, né? Tudo, o cara tá na temporada de que realmente ele pode errar, né? Quem não pode errar, na minha opinião, é aquele quarterback de quase 40 anos. Aqui não tá mais nesse direito de errar, não. É exatamente isso, velho. E, pô, eu lembro que grande parte da torcida de Buffalo ficou bem chateada quando o Coleman foi escolhido, porque o Mitchell ainda estava disponível até aquela altura do campeonato, né? Era o início da segunda rodada do draft. Pô, quando anunciou o Coleman, a boa parte da Bills Mafia ficou bem chateada com a decisão da comissão técnica do front office e tal, mas Tinha até o Xavier Worth, né? Foi mencionado é, muito o nome dele, né? o Worth ele tinha sido muito mencionado, né? Muita gente da Bills Mafia gostava dele porque ele era um cara veloz, né? Que não tinha na equipe e continua não tendo. Na realidade é essa, né? A equipe dos Bills não tem esse cara velocista, né? Mas acabou que, pô, ele foi para Kansas City numa troca que também chateou bastante, né? Porque os Bills trocaram com Kansas City e aí Kansas City vai escolher quem? Um alvo desejado pela torcida. Então, pô, foi bem revoltante, foi bem decepcionante, revoltante para boa parte da Bills Mafia o dia do draft, né? Todo mundo naquela expectativa e aí o teu time não seleciona ninguém, ainda troca com o rival que ainda seleciona quem tu queria, pô, é brincadeira isso, né, velho? E aí no segundo dia selecionaram o Coleman e tal. Vem é aquela parada, né? O Coleman desde o primeiro dia se identificou muito com o Buffalo, então vai criando uma menos aversão, né? Se a aversão tava alta com a escolha dele, né? Ele vai se identificando e tal, vai mostrando ali que gosta da cidade e tal, então e vinha demonstrando em campo, né? Infelizmente eu acho que ele não joga nessa partida, mas é bom que se preserve ele ao menos. Mas é isso aí, velho. Buffalo vai enfrentar Indianápolis no próximo domingo, 15 horas. Não tem transmissão, até onde eu vi, pelo menos não da ESPN. Deve passar, deve não, né? Vai passar no Game Pass no DAZN. Eu não sei se tem transmissão em português dessa partida. Eu não cheguei a ver. Mas vai passar lá algo no famoso link, né? Mas aí, rapaz, vocês já pegam na surdina os links para Os conseguir torcedores, acompanhar. os torcedores vão dar um jeito de acompanhar isso aí. Não tem jeito. Pode ficar Sempre dá um tranquilo. jeito. E Buffalo e Indianápolis, Buffalo viaja para Indianápolis, né? Então tende a ser uma partida diferentemente do que se imaginava no início, pelo menos para mim, né? Eu imaginava que ia ser mais pegada e a ideia agora é que não seja necessariamente nesse ponto, né? Mas é isso aí, eu queria agradecer aqui a presença do Lucas por ter topado aqui participar do programa. Então, pô, muito obrigado por ter topado participar. Eu agradeço aqui. E diz aí pro pessoal onde é que eles podem te acompanhar o podcast e tudo mais. Eu que agradeço, Sérgio, o convite, por ter lembrado, ter me mandado esse convite. Já aceitei logo participar. É sempre legal tá fazendo essas participações em outros canais, né? Cada um se ajudando, é isso. A gente fazendo nossa parte, divulgando um ao outro para o bem comum da NFL no Brasil, né? Que a gente quer que venham mais jogos para cá, a gente quer que cresça para que eles vejam que tem muita gente aqui que acompanha, né? E
para quem quiser saber mais sobre o Colts, né? A gente tem um canal, a gente tem o nosso canal no YouTube também, o Red Colts Brasil, Red Colts BR. Você pode estar digitando no YouTube, a gente está lá, a gente está no Spotify também, Red Colts BR, tem o nosso podcast, tem o nosso perfil no Twitter mesmo, @RedColtsBR, e também tem o meu perfil também pessoal, que eu tô lá sempre cornetando Indianápolis, também exaltando Indianápolis. Eu gosto muito de fazer umas threads colocando jogos antigos, com os quarterbacks que passaram pela gente, que hoje, por enquanto, a gente fica só na saudade dos bons quarterbacks que passaram por Indianápolis, Peyton Manning, Andrew Luck, Maninho, @ManinhoColts, só digitar lá no Twitter também. E no caso do Red Colts, a gente tem o nosso programa dia de segunda-feira, toda segunda-feira a gente faz o pós-jogo aqui no YouTube, e nas quintas-feiras a gente estava acostumando fazendo também o pré-jogo, né? Mas aí o pessoal meio que desestimulou depois dessas mudanças aí que o Steichen fez. Logicamente também tiveram alguns problemas de horários, a gente não conseguiu fazer esse programa na quinta, que a gente também costuma fazer na quinta, mas tô aqui representando o Red Colts, canal do Célio, no blog dos Bills, e o programa tá entregue. É bem melhor quando a gente faz assim junto, cada um falando da sua franquia, falando das expectativas, né? E é isso, vamos embora. É isso, velho, valeu demais. Sigam lá o Manini Coach no Twitter, nas redes sociais, Red Coach, como vocês ouviram, e a gente é blog dos Bills. Vocês já estão cansados de saber, no Spotify é Billscast Brasil. E, como sempre, se você está nos assistindo no YouTube, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar com seu amigo, para ficar por dentro aí do que aguardar dessa partida aí, Colts e Bills. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, audiência. Go Bills e até a próxima.